Meus queridos e amados irmãos, plena paz a todos. Vai tudo bem contigo? Assim espero e desejo no Senhor que em tudo te vá bem, que este vídeo te encontre bem. Ao Senhor nosso Deus, toda honra e toda glória por mais uma oportunidade que Ele nos outorga, oportunidade de vida e crescimento na Sua presença, através deste trabalho chamado Escola Bíblica Dominical. Alcançamos do Senhor a graça, temos desenvolvido alguns comentários bíblicos que têm agregado entendimento e produtividade para professores que estão preparando seus conteúdos programáticos, para alunos que querem chegar preparados na aula, e aos superintendentes que desejam ver todo o trabalho do Senhor Jesus Cristo crescer com vitalidade. Deus outorgue a todos um crescimento vertiginoso, que a cada nova oportunidade os irmãos possam se ver melhores, que as oportunidades passadas sejam todas elas bem aproveitadas na presença do Senhor. Louvamos a Deus porque chegamos à lição de número 4, que será exposta no dia 28 de julho de 2024, subordinada ao tema O Encontro de Ruth com Boaz. Graças a Deus pela editora CPAD, que tem sido agente de crescimento há muitos anos para o povo de Deus, povo que ama a palavra, que tem compromisso de morar no céu e por isso deseja se alimentar do que é bom, através da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, uma massa significativa do povo que vai morar no céu tem logrado êxito. Portanto, seja muito bem-vindo a este momento, através do diálogo crescimento intelectual, espiritual, crescimento emocional. Tá bom? Adentremos a lição fazendo menção aqui do texto áureo. Faremos uso do verso de número 12 do capítulo 2 de Ruth, que nos diz: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes a abrigar. Verdade prática. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Redobre a sua atenção para esta verdade prática, pois tornaremos a ela ou falaremos maciçamente, iremos trabalhar com mais paciência ao terceiro tópico. Amém? Portanto, quero mais uma vez citá-lo. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Para a nossa leitura bíblica em classe, o texto ainda em Ruth, obviamente, capítulo 2, verso 1 a 4, faremos menção também do verso 11, 12 e 14, tá bom? Ruth, capítulo 2, verso 1 a 4, depois pularemos para o versículo de número 11, 12, pularemos o 13 e finalizaremos com o 14. A poderosa palavra do Senhor, o nosso Deus, nos diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. E foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes a abrigar.
Sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores. Ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Graças a Deus por esta lição, que tem como propósito nos induzir, fomentar no coração daquele que já tem, e induzir aquele que ainda não tem, porém, não por outro motivo, a não ser questão de atentar-se, não foi gerado e, portanto, não produz o fruto do Espírito chamado benignidade e bondade. Bom, por que falo fruto no singular e não frutos no plural? Porque assim, biblicamente, ele nos é apresentado. O fruto do Espírito é como se fosse, eu gosto dessa analogia, é como se fosse a comparação para que tenhamos uma compreensão, algo celestial, nós precisamos fazer comparação às coisas terrenas. Né? Porque as coisas espirituais, as coisas celestiais, elas estão fora do nosso espaço-tempo. Então, para compreender a linguagem de Deus, fazemos uso, nos recorremos às coisas terrenas que podemos associar. Então, o fruto do Espírito, que são apresentadas 9 virtudes, lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, nós comparamos com a mexerica. Alguns conhecem como laranja pocã ou laranja cravo. A mexerica ela possui gominhos, então ela é um fruto que possui divisões. Assim é o fruto do Espírito. Ele é sempre apresentado no singular e não no plural. É um fruto que o Espírito gera em nós e dentro deste fruto nós encontramos diversas particularidades. Nenhuma destas virtudes brigam, convergem uns com os outros, porém se completam. Há virtudes dentro deste fruto que são claramente específicas para alguns momentos da vida. São utilizados pelos servos de Deus em alguns momentos da vida. Alguns deles se sobressaem de uma maneira muito clara na vida dos servos do Senhor. E aqui, na vida de Ruth, nós podemos observar a benignidade, que seria o mesmo que a capacidade da amabilidade. É a habilidade de amar à primeira vista. É uma pessoa que tem predisposição a amar. Isto sem medir, né, os custos do investimento do amor, bem como não visando o resultado, a colheita. Não, independentemente do trabalho que será empregado, independentemente do que ele vai receber, ele faz porque está na sua essência. Isto é benignidade. Também entendemos nesta capacidade de amabilidade como misericórdia. Ter misericórdia. E aí vem o outro fruto mencionado, é a bondade, que é a capacidade de olhar com um olhar empático para aquele que necessita e não tem de forma alguma como retribuir, nem hoje, nem amanhã. Mais uma vez digo, é uma questão de natureza. O que iremos falar está de maneira implícita neste tema, esta mentalidade. Nós precisamos ter gerado em nós, precisamos buscar que seja evidente em nós o fruto do Espírito, em especial a benignidade e a bondade. Amém? A introdução, a introdução desta lição, nós podemos compreender que a lição vai estar falando sobre a providência divina, né? Providência como tema de recompensa. Deus recompensando a Ruth e Noemi, Noemi e Ruth, cada uma por suas respectivas atuações, por seus respectivos atos.
atos de bondade. Nós perceberemos, através dessa lição, o quão poderoso, né, é o ato do semear bondade. Quando você se deixa ser conduzido pelo Espírito e expõe o fruto da benignidade, da bondade divina, né, ter misericórdia, compaixão, empatia, o quanto Deus tem prazer em recompensar-nos por estes atos. Isto nós perceberemos ao longo desta lição. Primeiro tópico desta lição: Boaz, o remidor. Vamos conhecer a figura de Boaz, que aparece a partir do capítulo de número 12. Tá bom? Primeiro subtópico do primeiro tópico: um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Ele é apresentado na geração de Elimeleque, mas a Bíblia não dá detalhes qual o nível de parentesco que ele tinha com Elimeleque. A Bíblia diz que ele era da geração de Elimeleque. Alguns rabinos, né, mais antigos acreditam que ele era como se fosse primo. Outros já citavam como sobrinho de Elimeleque. Boaz, sobrinho de Elimeleque. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além do seu poder econômico. Como ele trabalhava com a terra e era produtor, hoje entenderíamos que se Boaz estivesse a sua história, se passasse em nosso tempo, ele seria alguém do agronegócio. É assim que nós podemos interpretar a pessoa de Boaz. Este é Boaz, é alguém que mexe com o agro. A verdadeira prosperidade na vida de Boaz estava no seu testemunho. É isso que a gente observa com relação à sua pessoa. O próspero Boaz não era próspero pelo fruto que a terra produzia, pelo seu trabalho empenhado na terra, mas pelo caráter que ele tinha. E este caráter é evidente quando ele chega e saúda aos seus servos. A saudação que ele faz, que ele emite aos seus servos, e a resposta dos seus servos para com ele, pequenos momentos, por pequenos momentos que a Bíblia nos dá ali na narrativa, no momento que ele chega e se depara com Ruth, através daqueles pequenos momentos nós podemos interpretar muito bem que Boaz era o tipo de patrão que ele não descia, ele não se valia do fato de ser senhor da terra para passar por cima dos seus empregados, não cumprimentar aos seus empregados, não ministrar sobre a vida deles uma palavra, né, de saudação vívida, verdadeira, uma saudação convicta. Ele era o tipo de patrão que sabia a sua posição, mas não menosprezava quem estava abaixo dele. Então aqui nós podemos perceber que a Bíblia, quando diz que ele era um homem valente e poderoso, a Bíblia não está simplesmente dando um título pelos frutos que sua terra produzia, sua conta bancária. Não, não é por isto. Era pelo caráter que ele tinha. Era um homem valente e poderoso, mas referente à sua natureza com relação aos seus semelhantes, ao seu próximo. Tá bom? Sempre a Bíblia gosta, né, a palavra do Senhor nosso Deus, ela gosta de sempre apresentar isto, o caráter da pessoa em face do que ela tem. Ele não pode, de forma alguma, deixar que as coisas se tornem seu Senhor, ponto de enrijecer a sua natureza. Pelo contrário, ele tem que se mostrar Senhor de tudo aquilo que Deus tem lhe dado. Ele tem que mostrar domínio sobre tudo aquilo que Deus tem posto em suas mãos. Assim, o nome do Senhor é glorificado. O bom é quando encontramos uma pessoa que evidencia o fruto do Espírito chamado mansidão. Este fruto chamado mansidão nós compreendemos como humildade. Quando aparece uma pessoa humilde, né, mesmo em face de tudo que ela tem, que ela é, suas formações acadêmicas, suas faculdades, mesmo em face de face de seu poder aquisitivo, mas aquela pessoa não transparece aquilo que tem, pelo contrário, é uma pessoa humilde
Isso é glorioso, isso suscita no nosso coração um sentimento muito bom, floresce dentro de nós uma alegria que a gente sente, não uma alegria que se compara às aquisições da vida, a você adquirir algo na vida, mas em você enxergar a essência da vida. Coisa boa é lidar com um crente que transmite a essência de Deus. A essência de Deus, a mansidão. Veja, para que maior ato de humildade que o do nosso Senhor Jesus em toda a sua trajetória, toda a sua carreira, em prol da nossa salvação. Em nenhum momento ele teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele não precisou em nenhum momento recorrer, como um ato de desespero, àquela expressão que as pessoas geralmente usam, né? Pessoas soberbas. Você sabe com quem você está falando? Coloque-se no seu lugar. Eu sou fulano de tal. Não, em nenhum momento Jesus precisou disso. Suas obras e atitudes causaram nas pessoas ao seu redor a sensação de estarem diante de uma realeza, diante de alguém poderoso. Bem, este, em rápidas palavras, é o caráter do nosso irmão Boaz. Ele não, ele não se valia de suas conquistas, de seu poder aquisitivo. Pelo contrário, seu caráter. E isto é o que fala mais alto. Isto causa uma sensação de impacto muito mais forte. Uma pessoa que sabe se portar, sabe chegar e sair de um ambiente com elegância, humildade e sinceridade. Amém? Segundo subtópico do primeiro tópico, Goel e Levir. Redobre sua atenção nessas duas expressões, porque falam especificamente de dois tratados, costumes promulgados por Deus no seu povo, né, por um motivo, um único motivo. Tanto Goel como o Levir eram tratados de Deus, né, para que não houvesse na terra pessoas necessitadas, pessoas pobres, e muito menos a herança do povo de Deus fosse parar em mãos erradas, mãos estranhas. De início, eu posso garantir isso. O Goel e o Levir eram meios pelos quais Deus estruturou, tá, leis que pudessem amparar o seu povo, para que não houvessem na terra pobres, miseráveis, escravos perpétuos, salvo quando alguém, percebendo o quão bom era seu Senhor e amando o seu Senhor, né, ele recebia no seu Senhor a liberdade, salvo essa pessoa não entrava, não se encaixava nestas leis aqui em livramento, quando ela decidia permanecer, né, o chamado escravo da orelha furada. Ele preferia permanecer com seu Senhor, né, porque ele via que o seu Senhor era uma pessoa muito boa, uma pessoa íntegra, uma pessoa próspera, uma pessoa que tinha de Deus para agregar à sua vida. Ele não se via em outro lugar, não se via de outra forma a não ser ali, servindo com aquela família, habitando com aquela família. Né? Era alguém muito bem tratado, de forma que quem chegava de fora não só tinha noção que de fato ele era esse fato dele mencionar, né, seu senhor, o chamar, o convocar a algum serviço, alguma atividade, mas passaria como qualquer outro parente membro da família. Esta menção aqui é a título de curiosidade, tá? Não agrega muito, não há muita relevância com relação a isso, a não ser pelas expressões Goel e Levi. O que era o Goel? Quando alguém perdia a sua terra, isso por alguma crise, em virtude de alguma circunstância diversa, essa pessoa empobrecia e tinha que vender, abrir mão de sua terra para ter o dinheiro e pagar as suas dívidas, né, honrar as suas pendências, esta pessoa dava preferência para alguém da família, alguém de sua família com condições financeiras comprava essa terra de seu parente, né? E seu parente passava então a servir
a este homem, a esta pessoa, ele servia esta pessoa por determinado tempo, sem específico. A Bíblia coloca 7 anos, está lá em Levítico capítulo 25. Ficava servindo esta pessoa durante 7 anos e ao sétimo ano ele saía livre, ele saía fora dessa situação. O parente resgatador ficava com a propriedade até aquele outro que vendeu a terra para ele pudesse se recuperar. Você entendeu? Novamente, quando um israelita caía em situações de crise, ele vendia a sua terra para alguém próximo, da sua mesma família, sua linhagem, né? Alguém que era de sua mesma tribo, clã. Isto porque, para que nunca aquele terreno, aquela propriedade, caísse em mãos estranhas, em mãos alheias, ou até mesmo em outras tribos. Você lembra do caso das 5 filhas de Zelofeade? Isso mesmo. Está lá em Josué capítulo 17, verso 13, em que fala que ele não teve, né, Zelofeade, porém filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. Estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas pois chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Nun, diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Pois bem, Josué assim fez. E os israelitas chegaram para ele e reclamaram com ele: olha, nós precisamos que o Senhor converse com as jovens, que elas não escolham varões de outro clã, de outra tribo, para se casarem, mas que elas escolham da própria tribo, a fim de que a herança que foi dada primariamente ao clã, okay? A terra que foi dada ao clã, ela não venha mirrar, não venha diminuir, passando a pertencer a uma outra tribo, mas que todos tenham o tamanho igual, o tamanho justo, né, proporcional ao seu território. E assim foi concedido. Pois bem, isso era muito sério, né, da parte de Deus. Deus considerava que todos tivessem a sua herança de tamanho proporcional e justo, porque este é o caráter de Deus, um caráter de justiça. O nosso Deus, ele é justo em todas as coisas. Portanto, o Goel era o ato do remidor, alguém que tinha condições de resgatar aquela terra e manter por um determinado tempo até que fosse restituída ao seu dono, a quem era de direito. Enquanto o levir, né, com R no final, levir, né, que daí se estende a expressão levirato, era o ato do irmão mais novo, solteiro, casar-se com a esposa do irmão mais velho que faleceu, ou seja, viúva do irmão mais velho que faleceu, porém sem filhos. Se o irmão mais velho tivesse casado, tivesse, antes de morrer, deixado um filho, a lei do levirato não se tornava necessária. Por quê? Porque o filho existente do mais velho carregaria o seu nome. Portanto, a função do levirato era fazer com que o mais novo suscitasse semente para o mais velho. Ele casava com a viúva, o primeiro filho que ele tinha não era considerado dele, era considerado do irmão falecido, o irmão mais velho. Então, era mais uma forma que Deus havia levantado, providenciado para seu povo, a fim de que eles mantivessem a herança, né? A herança daquele que faleceu, ela permanecesse. Qual é a maior herança? O nome. A segunda maior herança, a terra, o bem, né? O bem físico, a terra. Primeiro nome, o bem da identidade, e segundo, o bem da propriedade. Deus ele leva muito em conta, né, estes bens. Deus ele leva, de fato, em consideração os bens do crente, o nome e o território, o terreno
e o nome, a identidade e a propriedade que falam fortemente acerca da vida e obra de alguém, ou seja, o testemunho, como forma completa de se falar, forma extensa de se falar, ok? Então esta foi a proposta para este primeiro tópico, né, quando nos apresenta a pessoa de Boaz, o remidor. E aí podemos compreender que os atos de remir, né, e suscitar semente, Boaz, ele manifestou para com estas mulheres. Para com Noemi, ele remiu, ou seja, resgatou a terra. Para com Ruth, ele suscitou semente desta mulher viúva, ou seja, acerca do falecido Malom, ok? Filho de Elimeleque, parente de Boaz. Segundo tópico, o caminho de Boaz para com Ruth. Primeiro subtópico, a pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre as res que respingavam. Isto porque ele percebe uma moça trabalhadora. É isto que a Bíblia nos apresenta. Uma moça predisposta a trabalhar. Ela não esperou que a sua sogra virasse para ela e perguntasse agora como a gente vai se alimentar, como a gente vai viver. Eu não tenho mais maridos, né? Não tenho mais marido, não tenho terra, eu não tenho nada. Ela simplesmente arregaçou a manga, olhou para ela e pediu permissão, autorização para efetuar o trabalho. Um trabalho que ela teve noção quando chegou a esta terra. Viu que este era o costume, assim ela fez. O que trabalho era esse? Colher os rabiscos da terra, aquilo que era deixado, né, segundo a lei que o Senhor havia instituído por meio de seu servo Moisés, Levítico capítulo 25. Os homens, donos de terra, não deveriam dar ordem aos seus trabalhadores, seus jornaleiros, na época da colheita, que eram contratados na época da colheita, não deveriam dar ordem para eles fazerem um limpa no campo. Não, de forma alguma. Eles deveriam colher, né, os feixes, fazer os feixes direitinho, bonitinho, porém aquilo que caísse, eles não deveriam voltar para apanhar, eles deveriam deixar para os pobres da terra, para que estes pudessem se alimentar. E assim, Ruth se propôs esse serviço, de colher aquilo que fosse, né, fosse deixado cair por terra. Ela tinha noção que era uma jovem estrangeira naquela terra. Ela sabia que poderia passar por alguma espécie de xenofobia, né? O ato de desprezo, o ato de escárnio, o ato de zombaria das demais pessoas poderiam ser hostis a ela. Mas ela não ligou para isso. O que ela via era a necessidade de sustentação tanto dela como da sua sogra. Este caráter lindo não passou por baixo, não passou desapercebido. Os homens mais tarde falaram, né, a respeito dela para Boaz quando ele chegou para vir o acompanhamento, para fazer o acompanhamento do trabalho. E a primeira coisa que falaram e destacaram foi o trabalho dela. Você percebe no capítulo 2 como eles falam, olha, desde que ela chegou, ela está trabalhando. A não ser o momento que ela parou para dar uma descansada, mas logo voltou para o serviço. Está aí trabalhando. É uma moça dedicada. Né? Isso chamou a atenção de Boaz. Uma moça que não tinha por que estar ali, estava. Qual motivo? Não era outro, a não ser o motivo de amor, de gratidão, um sentimento, né, que foi gerado em meio a uma crise. Todo sentimento, todo relacionamento que é gerado em meio à crise, quando as pessoas se mostram seu caráter verdadeiro, no momento da crise, no momento do aperto, todo o sentimento, o relacionamento que é gerado nestes momentos, eles tendem a ser forte, resistente, porque já não há surpresas, né? Está sendo visível, está sendo claro quem aquela pessoa é. Então não há por que manter capa, manter máscara ou ter receio. Se você conheceu no limbo aquela pessoa, tem em que mais você se impactar, tomar algum tipo de impacto ruim, negativo, algo
tão gritante que te faça dizer: meu Deus, eu não esperava. Este é o relacionamento que Ruth construiu com Noemi. Este mesmo relacionamento foi tão forte que trouxe impacto a qualquer um que ouvia e contava a sua história. Ok? Segundo subtópico do segundo tópico, Deus estava agindo. Neste ponto, algo muito bonito, a gente vai verificar a respeito da vida de Ruth, é a questão do bom testemunho. Como eu lhes disse no primeiro subtópico, o bom testemunho dela foi evidenciado pelos servos aos ouvidos de Boaz. Neste segundo subtópico, a proposta do comentarista é frisar isto na nossa mente, que eu falo a alma, nossa alma, a questão do bom testemunho. Você não precisa ter ouro, você não precisa ter prata, você não precisa ter coisas que são transitórias, mas tenha coisas etéreas, transcendentes, coisas que não se podem ser maculadas. O bom testemunho, o bom nome, as tuas atitudes devem falar muito mais forte que as palavras. Tá bom? Os teus atos, eles devem falar muito mais forte. As pessoas devem saber quem é você por suas obras, por seu comportamento, por suas atitudes. Isso sim deve marcar as vidas, deve marcar as pessoas. Terceiro subtópico do segundo tópico, sensível e espiritual. Aqui, a, a proposta do nosso irmão pastor Silas Queiroz é nos falar a respeito de Boaz como alguém que conciliava firmeza moral e sensibilidade. O Deus dos Hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. Uma vez que Ruth abriu a boca e disse que o Deus de Noemi, no capítulo 1, seria o Deus dela, este mesmo Deus fez com que Boaz entendesse o seu caráter. Eu não tenho Israel como um povo exclusivo. Eu não só quero salvar Israel. Pelo contrário, eu quero usar Israel para salvar a todos os povos na terra. Embora os israelitas, por diversas vezes, não compreendessem que esse era o propósito de Deus. Deus não queria apenas salvar Israel, Deus queria salvar a todas as nações. Israel, por muitas vezes, fechou o cerco e não deixou as nações compreenderem esta verdade. Né? O bom é que quando alguém está com o coração determinado, voltado ao Senhor, ele quer servir ao Senhor, este serve sem mensurar a distância, sem mensurar as dificuldades. Nós temos um exemplo no Novo Testamento que eu admiro por demais, que é do eunuco, né, o mordomo da rainha Candance, lá em Atos capítulo 8, verso 27, ele nos é apresentado. Né, ele era o etíope, eunuco, mordomo de Candance, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Não fala que ele tinha conhecimento acerca, né, de Cristo. Mostra que ele era alguém que tinha, sim, a prática judaica, né, admirava e seguia ao Senhor Yahvé, o Senhor Deus, Yahvé. Duas pessoas interessantíssimas são introduzidas. Uma é Raabe, a ex-prostituta de Jericó, e a outra é a própria Ruth, moabita. Né? Então, nós percebemos que Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas, consequentemente, Ele não quer que nós assim procedamos. Que venhamos a ter preconceito, que venhamos a fechar as nossas fronteiras para aqueles que desejam vir a Cristo, como estão, mas não permanecerem como vieram. Que haja uma mudança. Nós vamos perceber agora esta verdade que estou falando, neste terceiro tópico. Ruth veio como estava, mas não para praticar ou viver o que ela tinha na vida antes de entrar na família de Noemi. Ok? A colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Terceiro tópico. Primeiro subtópico do terceiro tópico. Além da semeadura. Uma cosmovisão secular
produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartado de Deus e não afetado por ele. Ou seja, tudo o que eu fizer, eu sou Senhor de mim mesmo, tá? Não há um ser supremo que venha haver a necessidade de que eu venha prestar contas. Esta é a visão secular, é a cosmovisão no mundo. Né? Eu sou o meu próprio, a minha cabeça é o meu guia. Já ouviu essa expressão, sua cabeça é o seu guia? Pois bem, é uma expressão secularista, é uma expressão de uma cosmovisão, né, distorcida da realidade. A realidade é que há um Deus e ele está vendo tudo e todas as coisas. Eu acho interessante o convite de Salomão, o convite que ele faz em Eclesiastes, capítulo de número 11, verso de número 9. Olha o convite que ele faz. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Conselho, verso 10. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades, ou seja, irão passar, são ilusões. Há um Deus que está vendo e medindo todas as coisas. No tempo certo, todas as ações serão retribuídas. Essa é a proposta para o terceiro tópico, falar sobre retribuição, ok? Tudo tem o seu tempo determinado para plantar e colher. Gosto da máxima que algumas pessoas se utilizam para falar a esse respeito. Você não é obrigado a plantar, mas se plantar, é obrigado a colher o que plantou. Este ato de plantar começou com a pessoa de Noemi. De que forma Noemi começou este plantio? Porque nós percebemos ao longo da história. Do capítulo 1 ao capítulo 4, nós percebemos que um planta e colhe através do plantio do outro. Né? Enquanto Noemi está no tempo de colher, Ruth está plantando. O plantar de Ruth é o colher de Noemi. Quando Ruth vai colher, já é o plantar de Boaz. Então, um vai depositando na vida do outro, ao mesmo tempo que Deus vai agraciando a todos com o saque. Né? E louvamos a Deus porque Ele não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Eu gosto dessa expressão. Deus não deve nada a ninguém, porque Deus não gera dívidas, Ele não deixa que a dívida seja gerada. Antes que a pessoa pense que Deus está te devendo alguma coisa, na verdade você já está devendo a Ele tudo e todas as coisas, o fôlego de vida, todas as possibilidades, aquisições, percas, eu considero as percas livramento que Deus nos dá. Em tudo nós ganhamos. Se você parar para perceber, em tudo nós ganhamos. Tanto nos acertos como nos erros, nas nossas falhas. O que conquistamos na nossa falha, naquilo que perdemos. Conquistamos sabedoria, conquistamos experiência, conquistamos lições. E isso são muito mais valiosos que qualquer outra moeda de troca. Porque através dela nós estamos preparados para os revés da vida. Lá na frente podemos fazer bom uso até do que nós adquirimos, da carga de conhecimento que adquirimos com os nossos fracassos. Esta lição de semear que Noemi praticou para com Ruth é uma lição que estará estruturada como doutrina no Novo Testamento, ou seja, uma doutrina neotestamentária. Noemi usou para com Ruth de maneira, de forma desproposital. Não foi proposital. Está cumprindo uma lei, cumprindo o ritmo. Não era lei. De que lei? Ou a que doutrina?
eu estou me referindo. Tito capítulo 2, verso de número 3 a 5. Olha o que a poderosa palavra do Senhor nosso Deus nos diz. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Há uma assinatura divina corroborando, os nossos atos, as nossas ações. Quando nós fazemos algo, este algo é uma recomendação bíblica, é uma determinação bíblica, é uma orientação bíblica, ou seja, uma orientação divina, nós colhemos também do divino, o nosso Senhor, ele nos concede como recompensa de seus atos, ou colher mais do que desejado. Somos surpreendidos na colheita. Porque assim é o nosso Deus, ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando obedecemos a sua palavra, nós temos recompensa da parte do Senhor, o nosso Deus. E é visível na vida de Noemi este colher. Porque o que acontece? Noemi olha para Ruth e diz para ela: volta, minha filha, para a tua terra, volta como a tua cunhada, retornou não apenas para a sua terra, para o seu povo, mas também para o seu Deus. Ruth olha para ela e agora recompensa ela pelo ato que ela fez. Qual foi o ato? Adotar Ruth como filha. Ela em todo o tempo ela chama Ruth de filha. Desde o primeiro capítulo você percebe o carinho de mãe para com suas filhas. E a gente viu nas lições passadas, foi feito este comentário, e é muito diferente, é muito forte essa mensagem, de Noemi, esse ato de Noemi em tratar suas noras como filhas, um ato de bondade. Ela semeou algo que dentre as pessoas no convívio social não é natural, não é normal, não é tranquilo. Sabemos que há muita turbulência nos relacionamentos de nora, sogra, genro, sogra, o sogro, Existem as turbulências. Porém, aqui, a palavra do Senhor nos mostra que Noemi, partiu de Noemi esse ato, como uma mulher mais velha, como uma mulher sensata, como uma mulher que está na idade de ouro, idade de ensinar as mais novas. Sua atitude, ela não visava de forma alguma coletar alguma coisa em troca. Não, era sua natureza bondosa. Olhou e tratou Ruth como filha. Qual foi o resultado? Ruth olha para ela e a trata como mãe. Houve uma reciprocidade, um algo divino, uma manifestação divina. Então, a lei da semeadura, ela é infalível, sim. Você não é obrigado a plantar, mas se plantar, você é obrigado a colher. Portanto, muito cuidado em que tipo de semente você agrega em seu saquetel. Cuidado com o tipo de semente que você está agregando. O tipo de semente que você está disposto a empregar forças, a dedicar tempo para ver o fruto nascer, a árvore crescer. Que tipo de frutos você quer colher? Que tipo de frutos você espera colher? Há um adágio popular que diz que quem planta vento colhe tempestade. Há um versículo bíblico em Gálatas capítulo 6, verso 7, que nos alerta. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isto ceifará. Portanto, que você possa plantar sementes das quais você não venha se arrepender do fruto que irá colher. Pense muito bem no que você está disposto a empregar forças, tempo e todo tipo de recurso, pois aquilo é o que se sobejará
Segundo subtópico do terceiro tópico, os acasos de Deus. As atitudes que Noemi teve, as atitudes que Ruth teve, as atitudes de Boaz, para eles, talvez eles não estivessem percebendo, mas havia uma conspiração divina em favor destas pessoas de coração. Não é algo ruim, é algo bom, porque Deus estava conspirando para que as suas vidas dessem certo, ok? Assim Deus trabalha na vida daquele que nele espera, nele confia. Ele faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Terceiro subtópico do terceiro tópico, o resultado da colheita. Observe bem, alguns olham a dificuldade do serviço, até um alerta. Eclesiastes capítulo 11, verso 4. Quem olha o vento, quem olha as nuvens, jamais cegará. Ou seja, quem fica olhando as circunstâncias, olhando as dificuldades, olhando o terreno, este jamais obterá os frutos, o resultado de seu trabalho, porque, obviamente, não plantou. Ele está perdendo o tempo mensurando as dificuldades, mensurando o tamanho da terra, olhando o tamanho do desafio, né? Enquanto ele gasta tempo, perde forças pensando nesta dificuldade, o tempo está passando, o tempo não espera por ninguém. Então, há quem mensure o trabalho e gaste seu tempo fazendo análises excessivas, análises demais, mensurando ganho, ganho, perca. Há outros que já são de ação, né, que ele já olha para o terreno, já investe, já correm atrás, porque ele não vê o tamanho do problema, ele vê o tamanho do resultado. Enquanto uns olham e pensam, meu Deus, olha o tamanho do serviço. Outros que pensam, meu Deus, já pensou no quanto a gente vai ganhar, no quanto a gente vai colher, no quanto que a gente vai produzir? Tamanho, uns pensando o tamanho dessa terra para arar, outros olhando, olha o tanto de plantas que podemos ter aqui, olha o tamanho da plantação de pomar que poderemos criar, ou até a diversidade, tem espaço para diversificar demais os negócios aqui. Então são duas visões do mundo do negócio. Porém, Ruth não está nenhuma nem na outra. Né? Ruth não está naqueles que pensam no problema, tamanho da dificuldade, e nem tampouco na colheita, no resultado, quanto vão crescer e prosperar. Não. O Ruth está preocupada com o sentimento de gratidão, cuidar daquela que lhe adotou como filha, que mostrou para ela um outro caminho. Não era servir a Quemos, o Deus dos amorreus, mas servir a Iavé, um Deus que olha para nós com um olhar de misericórdia e bondade, que diferente do tal do Quemos ou Quemos, né, não queria crianças passadas no fogo, não queria esse tipo de coisa. O que ele queria era seu povo voltado para ele em gratidão e ele cuidando do seu povo. É essa mensagem que grita no Antigo Testamento, quando você para fazer uma leitura cuidadosa. Você não percebe um Deus sanguinário, você percebe um Deus que está disposto a ter um povo que se sente e experimente o melhor do seu caráter de bondade. Deixa eu mostrar para vocês o quanto sou bom. Deixa eu mostrar para vocês o quanto eu sou fiel. E através do que eu vou fazer na vida de vocês, eu vou trazer a muitos para mim. É dessa forma que eu vou conquistar aos demais. Eu gosto do texto de Oséias, capítulo 11, verso 4, em que o Senhor fala: atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para ele como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Cordas humanas, cordas de amor. Isso quer dizer que Deus não trabalhou em Israel de maneira alienígena, com atos extraterrestres, nada fora do entendimento ou do conhecimento humano, para que as pessoas tivessem receio de dar continuidade ao conhecimento com relação a Deus. Tudo o que Deus fez sobrenaturalmente foi usando as coisas naturais. Aquilo que
naturalmente conhecemos a mão soberana. Essa foi a única diferença. A mão soberana de Deus em cima daquilo que era natural. Coisas pequenas e insignificantes, mas que com a mão do Todo-Poderoso foram maximizadas, né? É uma pedrinha na mão de um jovem cuidador de ovelhas que se tornou uma bala, um cajado na mão de um idoso que se tornou uma chave para abrir o mar, foi uma capa na mão de um homem que abriu o rio, uma queixada na mão de outro homem que se tornou uma arma potente para matar a 1000 inimigos filisteus, ameaças potenciais. Então, Deus ele usa coisas naturais, coisas dentro do nosso conhecimento. A única diferença é a mão de Deus. Quando ele toca, muda. Né? Este, portanto, é o resultado da colheita na vida de Ruth. Ruth não percebeu que sua atitude natural estava endossada pela atitude espiritual de Deus, endossada pelo propósito de Deus, o propósito celestial. A graça é a manifestação da graça sobre a vida de Ruth. Ruth é o ponto de convergência entre duas histórias, duas gerações, Noemi e Boaz. Noemi, aquela que foi a chave de acesso. Boaz é aquele acesso para a chegada, a formação da família que vai gerar Davi e dar continuidade até a chegada de Cristo. Portanto, este terceiro subtópico, corroborando a todo esta quarta lição, tem o propósito de nos dizer que Deus é um Deus que age de maneira invisível. Ele age no que é visível, no que é natural. Isso é a manifestação divina. A sua mão sobre as nossas vidas, agindo, contribuindo, influenciando para que venhamos viver o melhor de Deus. Bom é quando nós temos esse entendimento e cumprimos o que está escrito em Salmo de número 37, verso 3. Confiamos, verso 4. Deleitamos, verso 5. Entregamos. E no verso de número 7, nós descansamos. Então confia, deleita, entrega e descansa no Senhor, para que Ele faça como lhe apraz, pois a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Bem, queridos, esta é a proposta para o quarto domingo. Espero ter contribuído com a tua aula, espero ter contribuído com este trabalho mais essa semana. Minha gratidão a Deus por teu carinho, tua dedicação, que Ele possa te recompensar de maneira linda, tua paciência para conosco, e até a próxima oportunidade com os estudos Célica Paz a todos.